Que a paz do Senhor esteja sobre todos os corações que me ouvem nesse momento. Quero falar aqui de um texto bíblico, uma mensagem, uma revelação que Deus colocou no meu coração, que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Se você tiver uma Bíblia, você que me ouve agora, através dessa mensagem, através de um CD, quero que você abra a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim, o título é Naamã é curado da lepra. Versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta, ou seja, a menina, à sua senhora: Tomara que o meu senhor, se referindo ao Naamã, que era leproso, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Diante do profeta. Você que me ouve, grava bem o que a menina disse. Diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Aí no versículo 4, diz ainda assim: Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então no versículo 4, Naamã conta para o seu senhor. E no versículo 5 então diz: Então disse o rei da Síria, disse para o Naamã: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel. Você que me ouve agora, eu quero que você preste bem atenção no versículo 6. Diz assim: E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegado a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Aí no versículo 7 diz: E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que o busco ocasião contra mim. Então, veja bem, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, o que Deus quer mostrar para nós, através desse texto de 2 Reis, capítulo 5. Havia um homem chamado Naamã, como nós lemos, era valoroso, chefe do exército do rei da Síria. Mas esse homem chamado Naamã tinha um problema. Ele era leproso. Ele tinha um problema de saúde. E havia uma menina que era empregada dele, como se fosse uma escrava,
que foi tomada da terra de Israel. E essa menina, um dia conversando com a mulher de Naamã, ela prestava serviço para aquela família. E essa menina, um dia comentou com a sua senhora, né, esposa de Naamã, dizendo: se o meu senhor, se Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aí o Naamã ficou sabendo e falou para o seu senhor, que no caso aqui era o rei da Síria, a qual ele prestava serviço. E aí o rei, juntamente com Naamã, ele escreveu uma carta e enviou para o rei de Israel. Aqui que está o detalhe. Ele enviou a carta juntamente com Naamã ao rei de Israel. Está bem claro no versículo 6, quando diz, lá no finalzinho, diz: saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Mas o que Deus quer mostrar aqui para nós? A menina não falou que era o rei que iria resolver o problema do Naamã. Ela foi bem clara quando ela disse o profeta. No versículo 3, ela foi bem clara quando ela disse que tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta e não diante do rei. O profeta aqui, para nós, representa a palavra de Deus. O que Deus quer mostrar para nós aqui? Se você que me ouve agora tem um problema, uma dificuldade, seja no casamento, na família, ou de saúde, como Naamã tinha, o que você tem que fazer? Você tem que pegar este problema e colocar e levar ele diante da palavra. O profeta é a palavra. Muitas pessoas têm um problema na vida. Talvez você me ouve, está passando por um problema, uma dificuldade. Mas talvez você está tentando outros métodos, outras maneiras, que talvez Deus nem pediu e nem falou. Não são poucas pessoas que, para resolver um problema, está jejuando, não que seja errado jejuar, mas está fazendo jejuns e penitências, sacrifícios, campanhas e mais campanhas, e nada resolve. Por quê? Porque o que vai resolver é você levar até o profeta. Levar até o profeta não é até o homem, é levar o teu problema à palavra. Jesus disse bem claro: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra. Então não adianta você querer levar para outros lugares, ou tentar resolver de outras maneiras. Somente quando colocamos a nossa vida na palavra de Deus, quando confrontamos o nosso problema com a palavra de Deus, é que podemos verdadeiramente ser libertos e abençoados e resolver o nosso problema, como aconteceu com Naamã. Agora a pergunta é: por que Naamã, ao invés de ir até o profeta, como a menina falou, por que eles foram direto até o rei? Não sei se você sabe, mas no passado, nessa época, alguns reis e algumas pessoas, e talvez deve ser o caso aqui de Naamã, aqui não diz claramente, mas se você fizer um estudo, você vai descobrir que alguns reis não gostavam dos profetas. Por quê? Porque os profetas falavam a verdade. Os profetas traziam a verdade que vinham de Deus. E os homens naquela época não gostavam de ouvir a verdade. Porque a verdade às vezes dói. A verdade às vezes vai contra os nossos princípios. Mas é ela que vai abençoar.
A Bíblia fala aqui, depois você veja, 1 Reis, capítulo 18, no versículo 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, 18, fala de um rei chamado Acabe, e ele dizia que Elias era perturbador de Israel. Só que Elias não era perturbador de Israel. Mas por que ele falava, o Acabe dizia que Elias era perturbador? No versículo 18, o Elias mesmo disse: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e tua casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor. Então o Acabe dizia que Elias era perturbador, mas Elias não era, Elias era um homem de Deus. É que Elias falava a verdade, ele não gostava. Também ainda em 1 Reis, no capítulo 22, agora no versículo 7 e 8, também existia um rei, né? Também diz aqui no versículo 1 Reis, capítulo 22, versículo 7, diz: disse porém Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Mas olha o que ele diz: porém eu o aborreço. Ou seja, há um profeta, mas eu não gosto dele. Mas por que ele não gostava? Continuando no versículo, ele mostra: porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Mas veja bem, por que ele disse eu aborreço? Nunca profetiza bem, senão mal. Será que esse profeta de Deus, ele mentia? Ou ele não gostava desse homem, desse rei? Não, não era isso. Ele profetizava o bem. É que ele falava a verdade e esse rei não gostava de ouvir a verdade. Esse rei, essas pessoas estavam no erro, estavam no pecado. Então o homem de Deus era sincero e dizia: olha, você está na vida errada, você vai perder a guerra, vai perder a batalha. Falava para ajudar. A verdade nunca vem para atrapalhar, a verdade vem sempre para ajudar. Pena que as pessoas não entendem isso. E não entendiam no passado. A verdade sempre vem para estender a mão e ajudar. Então as pessoas não gostavam dos profetas. Há um histórico aqui na Bíblia que as pessoas, os reis, principalmente aqueles que andavam no erro, aqueles que se desviavam de Deus, fugiam da verdade. E por isso, talvez, Naamã e as pessoas que escreveram a carta como seu senhor, ao invés de ir direto ao profeta, que representa a palavra, a verdade, eles não foram. Foram ao rei, mas a menina não falou para ir ao rei. A menina falou para ir ao profeta. Talvez, meu irmão, minha irmã, isso esteja acontecendo com você. Você talvez esteja fugindo da verdade, fugindo do profeta, da palavra, está tentando resolver os seus problemas com jejum, com sacrifício, mas não adianta. E não tem adiantado, porque o que vai resolver é a verdade, é a palavra de Deus. Então, ainda que alguém fuja da verdade, como muitas pessoas, tem pessoas que, quando estão ouvindo uma mensagem, como talvez essa, e a mensagem toca fundo, e a pessoa está no erro, e a pessoa não quer se consertar, a pessoa desliga o rádio, muda de canal, disfarça, levanta, vai no banheiro. Isso acontece na igreja. Mas não adianta fugir da verdade. A verdade sempre vai nos encontrar. O próprio Senhor Jesus disse: não há nada em oculto que não seja revelado. E ainda que a pessoa fuja a vida inteira da verdade, mas um dia, no dia do juízo, diante do trono, a verdade vai encontrar. Então, meu irmão, não fuja da verdade. Não fuja do profeta, não fuja da palavra. Em frente. Se a palavra lhe mostrar algo que está errado na tua vida,
algo que você está fazendo, não fuja. Enfrente. Resolva o que tem que resolver agora. Não deixe para depois. Era isso que Naamã tinha que ter feito. Ter ido direto ao profeta. Talvez você diz assim, mas se eu for direto ao profeta, se eu for ir direto à palavra, a palavra vai mostrar que eu estou errado. Mas que mostre, meu irmão. E que você se conserte. Porque a verdade, o conserto vai te ajudar e vai te abençoar. Não faça como muita gente que está fugindo da palavra. São aquelas pessoas que buscam bênçãos, prosperidade, cultos de libertação. Quando fala que vai entregar alguma coisa, a pessoa se anima para ir para a igreja. Mas quando você convoca o povo para vir ouvir a palavra, para a santidade, para a santificação, para conserto, para melhorar a comunhão com Deus, aí as pessoas fogem, as pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem. E às vezes fica até aborrecido com o pastor. Ah, mas é momento de acordar, de despertar. Talvez você está me ouvindo agora e você é essa pessoa, você foge. Quando tem alguma mensagem, ou na televisão, no rádio, ou na tua igreja, e que está falando, você disfarça, você dá um jeito de se levantar, de ir no banheiro, de fugir. Ou quando você sabe que o pastor vai pregar isso, naquele dia, você não vai na igreja. Por quê? Por que ficar tão incomodado com a verdade? Se é ela que vai te ajudar, ela que vai libertar, ela que vai te salvar, que vai resolver os teus problemas. E quando Naamã percebeu isso, porque depois o Eliseu ficou sabendo, mandou que Naamã fosse até ele, e o Naamã foi. E o Naamã foi abençoado, foi curado. Mas mesmo assim, chegando diante do profeta, o Eliseu no caso, o homem de Deus mandou um mensageiro dizendo para ele, vai e lava-te no rio Jordão 7 vezes, e a tua carne tornará e ficarás purificado. Aqui em 2 Reis capítulo 5, versículo 11, diz: porém Naamã muito se indignou. Veja que ainda assim ele não aceitou a palavra do profeta. Muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E ainda ele disse: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que as águas de Israel? Não me poderia lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Veja que ele ainda não aceitou a palavra que veio do homem de Deus, que é a palavra de Deus. E no versículo 13 diz: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E lhe disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Quer dizer, eles falaram para o Naamã: Naamã, faz o que o homem de Deus está falando, dá ouvido à palavra. Veja que mesmo ele indo até o profeta, ele não gostou. Aí no versículo 14 ele diz, ele deu ouvido aos seus servos, e no versículo 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Veja que ele teve que descer. Talvez para você dar ouvido à verdade, você tem que se humilhar, tem que descer, tem que aceitar. Você tem que reconhecer. Ele desceu. E ele fez conforme a palavra do profeta. Então, meu irmão, minha irmã, não fuja da palavra do profeta. Não fuja da verdade. Porque a verdade
que manifesta a justiça. É a verdade que vai te salvar. É a verdade que vai te libertar. Fica com esta mensagem. Medita mais nela. Guarda no teu coração. E ouça a verdade. Tenha um encontro com a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando você tem um encontro com a verdade, você tem encontro com Jesus. Se você foge da verdade, você está fugindo de Jesus. E você não tem Jesus no coração. Mas se você quer Jesus agora no teu coração, repita assim comigo. Feche os teus olhos e repita assim comigo. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e não quero mais fugir da verdade. Eu deixo ela me encontrar agora e eu me encontro com ela. E eu aceito a verdade no meu coração. Mostra-me, Senhor, o que há de errado em mim. Porque eu vou consertar. Não vou fugir mais da verdade. Me perdoa, Senhor. Diga isso para Ele agora. Perdoa-me, Pai, os meus pecados, minhas fraquezas. Diga para Deus: eu vou fazer a tua vontade. Eu vou enfrentar a verdade. E vou praticar. Faça a tua oração agora. Em nome do Senhor Jesus. Entrega a tua vida para Jesus agora. Oh Pai. E que o Senhor abençoe todos aqueles que ouviram esta mensagem. E que o Senhor, meu Deus, abençoe grandemente, transforme os corações. Eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. E digam todos amém e graças a Deus.